equipe Mattioni para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele coloca essa bola aqui no campo de ataque, bola para Guilherme. O Lucas veio na disputa de bola com ele, chega a zaga da equipe do Guarani com o Fabrício, tira, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe do Juventude. O Mattioni briga com o Gandula, que o Gandula jogou a bola do outro lado. Aí o Bruno Mendes deu a bola ali pro lateral da equipe do Juventude, que já bateu. A bola voltou. Lucas trabalha a bola pelo meio. Bola para Rafinha. Rafinha para Mattioni. Na marcação chegou o Longini, tirou. Disputa a bola com ele ali. O Rodrigo, camisa número 5. A bola volta com o Guarani. Pera ali. Bola pro camisa número 9, o Bruno Mendes. O Bruno Mendes vem na disputa de bola com o camisa número 3, o Mikael. O Mikael volta a bola pro goleiro, apertado pelo Bruno Mendes. Aí o goleiro, o Matheus, toca a bola aqui pro Mikael. O Mikael toca, apertado também. A zaga da equipe do Juventude sai jogando bola ali na ponta esquerda. Bola para Newton. Newton toca a bola para Caio Rangel. Caio Rangel para Newton. Newton no meio, toca a bola para Rodrigo. Pro Rangel. Tá dentro da grande área. Muito forte o passe para ele. Ela saiu. Saiu, linha de fundo. Tiro de volta. É pro time do Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, Futebol Interior TV. Guarani ganha, o William Oliveira toca a bola no meio, bola para Bruno Mendes. Bruno Mendes corre, se esforça, já passou, viu que dá, colocou na frente, vem na mar e fez falta. Aí o atacante do Guarani fez falta, ele pôs a bola na frente, mas aí quando disputou lá com o Mattioni, falta. O jogo tá parado, falta para a equipe do Juventude fazer a cobrança do campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo, com toda a equipe esportiva Natanesco, eu digo para você, tempo e placar do futebol. Já chegamos a 30 minutos, meia hora de jogo no primeiro tempo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu giro que giro, placar do futebol. Entra na roda comigo, que eu estou girando. O placar do Campeonato Brasileiro Série B, 27ª rodada. Brinco de Ouro da Princesa, noite de quinta-feira, Guarani, Juventude Guarani, tá 0-0. Qual é a vibe no placar ao vivo futebol interior aí, Corsato? Pela Série A do Campeonato Brasileiro, jogo atrasado da 20ª rodada, a Chapecoense vai perdendo pro Atlético Paranaense pelo placar de 1-0. No sábado, em Barueri, tem Oeste e Ponte Preta, Campeonato Brasileiro da Série B. No domingo, 4 da tarde, tem o clássico Sansão pela Série A do Campeonato Brasileiro. Futebol Interior TV é o nosso canal no YouTube. Mande lá sua mensagem. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Vem comigo, torcedor. Então tá combinado assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. Vai ligando, liga, manda mensagem. 987-71-0838. Pois não, Melo. O Marcelo falou que tem um jogo aí atrasado da Série A e normalmente, né, os jogos da Série B são disputados às terças, sextas e sábados. E hoje é quinta-feira, né, mas esse jogo estava marcado pra terça-feira, mas atendendo a um pedido da televisão em função do jogo do Brasil, né, contra El Salvador, né, a CBF transferiu o jogo do Guarani para quinta-feira, por isso que não foi na terça, está sendo hoje em função do jogo da seleção brasileira, que ganhou de El Salvador 5-0. O jogo do Guarani poderia tirar a audiência, né, da seleção. Isso, exatamente. E pra quinta-feira ficou até melhor pro Guarani, porque teve mais tempo pros caras descansarem, né? Porque o Guarani veio de uma hoje não tem desculpa, né? Porque deu pra descansar bastante. E é escanteio pro Guarani, escanteio aqui pela ponta esquerda. Vem pra cobrança do escanteio o Longini. Longini pra fazer a cobrança do escanteio pro Guarani, segundo no jogo, pra equipe do Bugre, levantamento na boca do gol pro Bruno Mendes, o toque de cabeça pra fora, ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Caviccioli. Wagner Ferreira, comentarista aqui da Rádio Futebol Interior. Estamos com 32 minutos passados do seu primeiro tempo. Fala do jogo, por enquanto, ninguém achou o caminho do gol, tá 0-0. O Guarani está encontrando muita dificuldade, né? O Juventude mostrou a que veio, não quer tomar gol, dificilmente vai fazer gol também nessa defesa do Guarani. E esperava-se muito mais do Bugre, né? Vejam que nós estamos aqui, deixa eu ver meu cronômetro aqui, 32-33 desse primeiro tempo, apenas 3 chances criadas e nem tão
tão reais assim. A chance mais real foi um arremate do Longini de fora da área, que o goleiro acabou fazendo uma defesa fácil e tranquila. Eu acho que tem 3 jogadores destoando no time do Guarani. Pará, como sempre, o Jefferson Ney, número 8, esforçado, mas pouco rende. E atenção, esse pode até ficar ficar no vestiário no intervalo, hein? É o William Oliveira, tá errando de passe e tá sobrecarregando o Ricardinho, pelo menos nesse primeiro tempo. É falta para a equipe do Juventude fazer a cobrança, falta cobrada, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe do Guarani, tira a bola para o Jefferson Ney, muito forte o passe para ele, a bola acabou saindo linha de fundo, linha lateral, é lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Estamos de volta, voltamos, caímos, mas voltamos lá no Facebook, então você pode mandar mensagem, participe, Futebol Interior TV, lá no Facebook Futebol Interior, no YouTube Futebol Interior TV, participe, deixe a sua mensagem, é bom demais ter você com a gente. Guarani vem, Matheus Oliveira, perna esquerda, vai queimada ali, bateu pro gol, só que ele escorregou na hora de bater pro gol. Ficou fácil pro Matheus sair do gol para fazer a defesa. Abraçando aqui a Fabi Leme. Pra cima, meu bugrão. Tapete verde e branco pra você, Fabi. Manuel Salgado tá mandando olá. Olá, Manuel. O Eduardo Henrique Ribeiro, Rafael Longini no Guarani, até tinha esquecido dele. O Rafael Longini deu uma caída de produção, né, o Wagner Ferreira. Ele começou bem no time do Guarani, mas nos últimos jogos deu uma sumida, talvez seja essa uma das explicações pelo mau futebol do Guarani. Muita gente questionando, né? Porque o Longini não é titular absoluto. Ele é titular, mas não rende como titular. Vejam bem que ele precisou um descanso do Humberto Lodo, dizendo que ele estava com desgaste. Pô, o jogador que só treina, viaja de avião primeira classe, hotel de primeira e tá cansado, precisa descansar. Pô, vá, que é isso? E ele é o artilheiro, né, do Guarani, com 8 gols marcados. Depois que ele parou de fazer gols, o ataque do Guarani também sucumbiu, né? O Bruno Mendes fez lá um gol contra o CRB, mas o Guarani vinha aí de 3 jogos sem balançar as redes. O Bruno Mendes que reencontrou o caminho do gol. Mas o Guarani realmente está sentindo aí, né? A falta, né, de criatividade no meio-campo, e isso acaba passando aí pelo Longini, né? Que realmente caiu de produção. E o Rondinelli, né, que seria o seu substituto imediato, né, Wagner Ferreira, entra, é um sono daqueles, né, então não dá para entender também. Este é o futebol da Rádio TV, Futebol Interior. E agora o árbitro marcou ali um impedimento, numa virada de bola do Pará, ele achou o Kevin lá na ponta direita, o árbitro marcou o impedimento, eu confesso que achei que não estava, na verdade, ele foi na do Bandeira, né, o Fábio Pereira. Guarani trabalha a bola com o Ricardinho, William Oliveira. E o Wagner falou há pouco do William Oliveira. Foi do William Oliveira que você falou, né, Wagner? Que tá errando passes, né? É, um deles, né? Ele já errou muito passe no jogo anterior também, né? Então já é o segundo jogo que ele começa errando passe, o William Oliveira. Aí o Ricardinho tem que trabalhar por 2. Fernando Tonelli Pérez, acompanhando de Olímpia, São Paulo, tá com a gente aqui no Facebook Futebol Interior. Ô Fernandão, grande abraço para você, obrigado pela audiência. Foi contra o Goiás, né? Que ele foi uma das piores partidas, né, do William Oliveira com a camisa do Guarani. Errou passes de 2 metros naquele jogo e o Guarani acabou sendo derrotado 2-0. Daqui a pouco tem um intervalo do jogo no comando do Marcelo Corsato. Vem Juventude, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola, camisa número 10 é o Leandro Lima, 2 na marcação pra cima dele, o William Oliveira ganha essa bola, sai jogando aqui pra equipe do Guarani, vira o jogo, toca a bola para Rafael Longini, o Longini já passou por 1, passou por 2, virou, tocou na ponta esquerda pro Bruno Mendes, todo mundo saiu da marcação, ele volta um pouco mais atrás pra parar, aí vem cruzamento, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga pra tirar, a bola voltou, Kevin no peito, domina, faz o passe pelo meio, procurava o Longini, chega a zaga pra tirar. Chega ali o Wagner, dá um bico nessa bola, tira, o William Oliveira domina, mas aí ele faz o passe errado, bola pro Nelton, falta. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Juventude fazer a cobrança no campo de defesa. Domingos Martins dos Santos, vamos pra cima deles, Bugre. O Domingos, tapete verde e branco pra você também. Atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Natarés, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Pelo meu cronômetro, como diz Marcelo Corsato, cronômetro, ele coloca um acento no nó, é bem antigo isso, né, mas se ele faz, quem sou eu, né? Pelo meu cronômetro,
32 minutos passados. 30 e 32 não. Vai zoar com o Marcelo. Fala direito aí, Corsato. 37 passados deste primeiro tempo. 8 para terminar o primeiro tempo de jogo no giro. No giro do giro, meu giro, que giro, placar do futebol. Bezona, Campeonato Brasileiro, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani, Juventude, Juventude, Guarani, jogo tá parado. Tem falta ali pra equipe do Juventude fazer a cobrança na ponta esquerda, tá tudo igual, viu, Corsato? Tá 0-0. Não me segue não que eu não sou Twitter. Morumbi receberá a abertura da Copa América 2019. Allianz Parque receberá outras partidas em São Paulo. Arena do Grêmio, Maracanã, Mineirão e Fonte Nova completam a lista de 6 estádios da Copa América. Futebol Interior TV, nosso canal no YouTube. Se inscreva e mande a sua mensagem. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani, 54, Nova Aparecida, em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Rádio FM. Esse é o futebol da Rádio TV, Futebol Interior. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, esta é a 27ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo ainda tá parado, viu, Melo? Uma falta ali pra cima do jogador do Juventude, né, o Kevin, que está pendurado, né, aliás o Guarani tem aí, entre os titulares, 4 jogadores pendurados, o Kevin, o Felipe Maia, o William Oliveira e o Longini, né, e o doutor Arthur Eugênio chamando o Longini de pipoqueiro. Ô doutor, me ajuda aí. E vem a equipe do Juventude, bola aqui pro campo de ataque. É pro Caio Rangel, linha de fundo, cruzamento, escanteio. Bola pegou por último no Fabrício, não adianta reclamar. Bola pegou por último no Fabrício, é escanteio para a equipe do Juventude fazer a cobrança aqui pela direita, Melo. E você tem razão, né? O último toque do Fabrício, né? Por isso é escanteio, acertou o assistente, não procede a reclamação do zagueiro do Guarani. A falta lá do direito, escanteio. Leandro Lima, camisa 10, vai pra cobrança. Vem Leandro Lima, vem ele para fazer a cobrança do escanteio. Perna direita levantou, tocou na boca do gol. Wagner de cabeça, chega a zaga do Guarani. Fabrício completa com a perna esquerda. Ele volta a bola para Matheus Oliveira. Matheus Oliveira no meio, tocou a bola aqui pro Kevin. Kevin veio na disputa, o árbitro pega uma falta. Falta ali pra cima do Kevin, o jogo tá parado. Deixa eu abraçar aqui o Domingos Martins dos Santos. Manda um alô para a galera do Bugre aqui, Lagoa da Confusão, Tocantins. Aquele abraço a vocês da FI. Abraço pra você também, Domingos. Tapete verde e branco, tá bom? Yasmin Pérez tá mandando oi. Oi, Yasmin. O Luiz Carlos Linkenvius. No intervalo, pede pro treinador explicar o que é impedimento pro Matheus Oliveira, né? E ele escreveu que já vai tomar um gol. Não, você tá falando que o Guarani vai tomar gol? É o Luiz Carlos que tá dizendo aqui. Será, Luiz Carlos? Acho que não, né? Melhor não, hein? Melhor não, mas obrigado pela sua participação, tá bom, Luiz? Valeu mesmo, hein? Seja bem-vindo aqui à Jornada Esportiva no microfone da Rádio Futebol Interior. Rádio TV Futebol Interior, som e imagem para você no estádio 102,5. Eu conto contigo, hein? Eu não sou candidato a nada não, tá? Eu conto contigo aqui na audiência da Rádio Futebol Interior. Bom demais ter você com a gente. 41 passados, primeiro tempo, tá 0-0 Guarani, Juventude Guarani. Olha o Felipe Maia, fez o passe longo pro Pará. Ganhou no peito, na força pra Bruno Mendes, pro Pará, bateu pro gol. Pegou no Mikael. Que jogada linda do Pará, hein? É o Pará mesmo que tá ali? Ou... É o Pará. Ele ajeitou de peito pro Bruno Mendes, que voltou a bola pra ele. Mas aí ele chutou de qualquer jeito, né? Se ele tenta o gol, poderia até fazer. Olha o Guarani de novo. Guarani de novo, Ricardinho, perna direita, bateu pro gol. Pra fora ela saiu. O Pará podia ter caprichado um pouquinho mais naquela bola, né, Melo? Ele chutou, parecia que estava batendo, né, um tiro de meta. E ele estava dentro da grande área, livre de marcação. E tem uma galera ali, viu, Carlos? Eu estive faz mais ou menos uns 15 dias participando lá numa confraternização, né, do Bage, Bugrinos Amigos do Jardim Interlagos, né, o José Carlos Baldasso, Edmilson Bezerra, né, é uma galera, eles se concentram ali, ó, na cabeceira de entrada, na curva ali, perto da Vitalícia, e eles até apelidaram, a curva da serpente,
Imagina, só tem nego corneteiro lá. É só veneno escorrendo, né? Eles xingam, os jogadores xingam, né? Os jogadores reservas, xinga todo mundo. A turma ali não é fácil, hein? A curva da serpente. Me ajuda aí, produção. Você já sentou na curva da serpente, Washington? Ah, tô fora. Vem Newton para fazer a cobrança na falta. É meia direita, de longa distância. A bola ficou pro Leandro Lima. Cavadinha, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça do Wagner. Sai do gol, goleiro. Agenor para ficar com ela. O Rebrincando Kids. Show de horrores, tá louco. Hamilton Fagnani. Ô Hamilton, até quando vamos ter que aguentar esse treinador? José de Vandro Máximo, boa noite, um abraço a todos da equipe. Boa noite mais uma vez, obrigado. Ô Domingos, vai outro abraço aqui pra você, rapaz, acompanhando o Bugre de Lagoa da Confusão, Tocantins. Vem a equipe do Juventude, bola aqui pro campo de ataque, é o Rodrigo, também tá solitário. Parece aquela música do César e Paulinho, Viajante Solitário. Canta um pedacinho. Eu não sei cantar, mas a música diz o seguinte: sou viajante solitário que viaja pela estrada na boleia do caminhão. Ah, essa música é boa, hein? Vem a equipe do Juventude, bola aqui pro campo de ataque pro Rodrigo. Agenor, só olha, ela sai, linha de fundo. Vou falar pra você, a gente vem preparado pra ver um jogo, né, emocionante, né, com muitas oportunidades. Vou falar pra você, há muito tempo que eu não vejo um jogo tão ruim. E confesso, já abri aqui a boca de sono umas 5, 6 vezes. Daqui a pouco eu vou dormir. Se você me chamar e eu não entrar, é porque eu estou dormindo. Porque o jogo é uma porcaria, hein? Pelo amor de Deus. Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Transmissão aqui no Face Futebol Interior tá bombando. Participe conosco, torcedor. Caio Rangel ajeitou com a mão, com o braço ali, juizão. Ele não deu. O Pará perdeu, não foi atrás dela. A bola voltou pro Rodrigo. Tá na grande área, trouxe a bola pra perna direita. Passa por um, é o Guilherme. Passa por 2. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira a bola, volta pelo meio. O árbitro tá marcando impedimento. Tá parado o jogo. Tá impedido ali o atacante Guilherme do time do Juventude. O jogo tá parado. Você participa, Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós esperamos futebol. Vai, Melo. O assistente lá vai levantar, né? O quarto árbitro, tempo de acréscimo. Poderia dar 1 minuto, né? Vai dar 2. Vamos ver, né? Até 47. Que coisa, hein? Que jogo horrível. Wagner Ferreira, comentarista da Rádio FI. É tudo isso? Show de horrores, Wagner? A gente já comentava, né? Que o Guarani não consegue jogar e o Juventude não quer jogo. Então ficamos nesse marasmo aí. 45 minutos para 3 chutes do Guarani e 2 tentativas, ou 3 no máximo, do Juventude. Então a coisa tá feia lá embaixo. Eu quero ver o que o Loser vai apresentar de novidade pro segundo tempo. O Guarani precisa fazer um gol logo, porque aí vai fazer um gol, o Juventude vai ter que abrir. E aí, com a guarda aberta, o Guarani pode, quem sabe, né, derrubar o oponente. É isso. O Guarani precisa fazer um gol. Lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança para a bola, o Kevin. Vem Kevin para fazer a cobrança do arremesso manual. Ele levanta na grande área, sobe a zaga da equipe do Juventude. Wagner tira, joga a bola na linha de fundo. É escanteio. É o 5º do jogo. É o 3º pro Guarani lá pela direita, viu, Melo? Por ali, né, o Matheus Oliveira... O Kevin também, mas chegando lá o Pará, hein? Guarani jogando contra o vento nesse primeiro tempo. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Pra bola, Kevin levantou, tocou na boca do gol. Sobe o Felipe Maia de cabeça. Subiu o Felipe Maia de cabeça, mas aí a bola acabou ficando ali com o time do Juventude. O árbitro tá marcando ali o perigo de gol, né, Wagner? O lateral esquerdo aqui, o Pará, sai daqui, dá um pique pra bater esse escanteio lá. Chega lá, deixa pro outro bater. Eu não entendo essas coisas. E era bola pro Pará, pô. O cara que vai bater o escanteio do lado direito bater com a perna esquerda. Dava certo. Eu não sei o que aconteceu ali. Falta de comunicação. Outro cara que bateu. O Giovanni M. Ferreira. Tá difícil, mas vamos lá. Vamos, Bugre. Tapete verde e branco pra você, Giovanni. Milton César Cardoso. Abraços a todos da equipe. Tapete verde e branco pra você também. O Milton e o André Colutini, o time não rende mais com o Loser. Apita o árbitro. Alisson Sidney Furtado do Tocantins. É fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no brinco. É hora de começar. Intervalo do jogo. Na bola, ele. Marcelo Cossato.
Muito bem, intervalo de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa, 0 pro Guarani, 0 pro Juventude. Já que não tem muita bola rolando para acompanhar, tô aqui nas redes sociais e também nos sites de fofocas, né? E tem uma legal aqui, ó, apesar de estar solteira depois de se separar do empresário Marcelo de Carvalho, Luciana Gimenez pode estar vivendo um novo romance. Pelo menos de acordo com informações do colunista Léo Dias, do SBT. Segundo ele, a apresentadora estaria tendo um caso com Leonardo DiCaprio. Luciana e o ator norte-americano estão sendo vistos juntos frequentemente. Quando questionado sobre um possível romance, o assessor de Luciana Gimenez não negou e apenas pediu que o caso fosse abafado. Ó, Luciana Gimenez, hein? Ah, Marcelo, você tá de sacanagem, né, velho? Ok, Silvio. Muito bem. Aqui 0 pro Guarani, 0 pro Juventude. Carlos, você descansa. Agora fecha o microfone do Carlos, produção, pelo amor de Deus. Ele já falou 47 minutos. Pra Prone Alimentos, pra Corujão Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Bom, o repórter Washington Melo acompanhando a saída dos jogadores. Melo, nas redes sociais, o que tem de gente cornetando o Loser, hein? Jesus, hein? Eu vou falar pra você, né? Na minha opinião, né, um dos piores, né? Uma das piores atuações do Guarani do ano, né? Neste primeiro tempo. Sofrível, né? E os torcedores ali na Vitalícia, né? Já se movimentando ali, o pessoal da Curva da Serpente, né? Já deram ali uma cornetada ali no técnico Humberto Loser. Vamos ver se ele fará alguma modificação, né? Porque o Bruno Mendes, né, jogando ali isolado, Rafael Longini disperso, Matheus Oliveira também sem nenhuma criatividade, o Jefferson nem até que começou bem o jogo, né? Mas vamos ver o que fará, né, Humberto Lousa. Lembrando que no banco de reservas ele tem aí como opções Marcão, Poveda, o Bigode, Matheus Anjos, Guilherme, Bruno Xavier, Romário, Rondinelli, Denner, Alemão, Felipe Rodrigues. Opções ele tem, né? Mas é difícil, né? De repente faz aí alguma mudança pro segundo tempo, que também não surte nenhum efeito, né? Então aí a culpa também, todo mundo fica tentando colocar a culpa no treinador, mas o problema também é o material humano, né? Que ele tem à disposição. Vamos aguardar. Eu vou ver se eu tiro um cochilo agora no intervalo, porque esse primeiro tempo, olha, deu sono. Vai, Marcelo. Muito bem, Washington Melo. Ô Wagner Ferreira, um destaquezinho pro seu comentário no nosso intervalo nota 10 que está no ar. Fica a dúvida agora, o que é que o Humberto Lousa vai fazer neste intervalo? Ele tem que tirar aí pelo menos 2 jogadores e voltar. Quem sabe, eu não sei se esse Matheus Anjos, eles falam muito bem desse jogador, hein, Washington Melo? Ele pode fazer a sua estreia, agora... Não sei se vai ser uma fria pra ele entrar numa fogueira, porque... Eu queria ver o Melo falar agora. Pois é, agora tá meio difícil no cacuete. Agora tem o Bruno Xavier. Eu acho que pelo que vem jogando, pelas partidas que tem entrado, eu acho que ele volta com o Bruno Xavier. Porque mexer lá atrás também, pra mexer no lugar do William Oliveira, olha, eu até abriria a mão, porque fazer uma troca de 6 por meia dúzia, qualquer um faz. Eu tiraria, porque o Juventude não tá exigindo nada do Guarani. Pra que jogar com esses 2 volantes aí? Deixa só o Ricardinho, que tá segurando muito bem o piano, e entra com 2 atacantes aí pro segundo tempo. Essa é a minha opinião. Vamos ver se ele tem peito pra fazer isso. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta, aí o Wagner vai falar mais dessa, quem sabe, possível alteração para o segundo tempo, porque realmente o primeiro tempo foi sofrível. Muito bem, para Prone Alimentos, acesse pronealimentos.com.br e conheça os produtos. Corujão Autopeças do Padre Anchieta, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Enquanto isso, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, já passamos de 2.000 inscritos. Olha só que bacana, hein? Já estamos com 2016 inscritos. Você se inscreva, clica no sininho para receber notificações e pode participar pelo YouTube Futebol Interior TV. Intervalo, produção, a gente volta em 2 minutos e 47 segundos. Rádio FM. Intervalo do jogo. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil.
Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314 no Jardim Calegares em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Rádio Futebol Interior. Delivery 3242-3125. Mais de 70 sabores. Peça pelo site pizzadodadá.com.br ou delivery 3242-3125. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Rádio Futebol Interior. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas, nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. Rádio Futebol Interior nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Procure por Futebol Interior. Curta, compartilhe, comente. Você pode ouvir e ver as nossas transmissões ao vivo na TV Futebol Interior. Nas redes sociais, Instagram, YouTube e Facebook. Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Aberto todos os dias, de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite. Aos sábados atendemos das 8 às 6 da tarde. E nos domingos e feriados, das 8 ao meio-dia. Escuta só essa promoção. Bateria Moura 60 amperes à base de troca, R$290. Autopeças e acessórios Corujão, Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Anote aí os nossos telefones 3282-4484 e 3388-3606. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio FI. Intervalo do jogo. Marcelo Corsato. Estamos de volta, são 9 da noite, mais 55 minutos, intervalo nota 10 da Rádio Futebol Interior, equipe nota 10 de esportes, noite de quinta-feira, vamos juntos. Ó, lembrando que você pode participar também com o nosso WhatsApp aqui, mandando mensagem, tem muita gente, muito torcedor, né, querendo a cabeça, a queda do Humberto Loser, mas você que está ouvindo a gente, acompanhando de repente aí no Rio Grande do Sul, é torcedor do time de Caxias, do Juventude, mande mensagem para o nosso WhatsApp, mandando a sua opinião, enfim, falando com a gente no 19, é o código de área aqui para Campinas, 987710838, 19 987710838. Aproveita para mandar sua mensagem também lá no YouTube, Futebol Interior TV. A gente, lógico, aguarda a sua participação. Temos bola rolando, Campeonato Brasileiro da Série A, esse jogo é atrasado da 20ª rodada. A Chape estava perdendo para o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, né? O gol foi do Pablo,
de cabeça, mas a Chape virou, hein? O Pablo fez a 15 do segundo tempo de cabeça, mas o Bruno Silva, 32, e o Leandro Pereira ou Leandro Banana viraram para a Chapecoense, portanto a Chape venceu pelo placar de 2-1, sai da zona do rebaixamento a Chapecoense e coloca o Vasco da Gama. Coloca o Vasco da Gama na zona da degola, essa vitória da Chapecoense. O Atlético Paranaense, que estava numa subida, vai para 27 pontos, 14ª colocação. Estamos no ar, no intervalo nota 10, para Prune Alimentos, Corujão, Autopeças, Restaurante Pizza do Dadá, Dedé Autopeças, City Bar e City Tortas. Wagner Ferreira, vamos falar então que foi esse primeiro tempo aí, fraquinho, o primeiro tempo. Como foi? Não foi. Não foi? Ah, impressionante. O Washington Melo quase dormiu aqui em função do péssimo futebol apresentado. Olha, o Juventude tá na dele. Vamos criticar o time do Juventude que não criou nada. Ele tá na dele, ele tá numa zona perigosa dentro do campeonato, tá pra cair, tá na zona de rebaixamento. Um pontinho pra ele hoje aqui será muito bem-vindo. E por isso ele dificulta as coisas pro Guarani. Caberia ao Guarani tomar suas iniciativas e por jogar dentro de casa, por ter um elenco talvez melhor do que o do Juventude. E isso os números estão provando que o Guarani está lá em cima e o Juventude está lá embaixo. Mesmo assim, muito pobre o futebol do Guarani, um time desorganizado, não tem um plano de jogo definido para jogar sempre daquele jeito. Se o time bloqueia aquele lado, tem um plano B do outro lado. E realmente o Guarani não fez isso, o torcedor tem razão aqui nas redes sociais de pegar no pé, principalmente do treinador. Que até, veja bem, ele colocou o time que eu dizia na abertura da jornada, que é no papel, o que há de melhor no time do Guarani. Agora, dependeria dos jogadores, do esforço dos jogadores, do posicionamento, do rendimento do time, a criação de jogadas de gol. E olha aqui, para 45, mais 2 minutos de acréscimo, 3 chances de gol para um time que joga em casa e busca o G4, é quase nada. E por isso que eu estou exigindo um posicionamento do treinador do Guarani nesse segundo tempo, para que venha com alterações. Alguns jogadores decepcionaram. Ele não vai mexer no Pará. Eu tenho a impressão que o Pará permanece no time. Agora, Jefferson Nem. Ele tem gente no banco que pode substituí-lo. Ele tem esse Matheus Anjos, pode fazer a sua estreia. Ele tem o Bruno Xavier. Muito embora lá na frente o Matheus Oliveira também não tenha produzido nada. E no meio de campo o William Oliveira errando muitos passes e pouco produzindo e sacrificando o jogador Ricardinho. Eu fosse um treinador mais ousado, eu viria com um jogador de meio campo a menos e com um atacante a mais. E aí, botar esse Kevin para jogar mais pela direita, soltar mais o Pará, com toda a sua limitação, mas é possível que saia alguma jogada de fundo, e levantando pro Bruno Mendes, que coitado, morreu de fome nesse primeiro tempo. Ele acho que teve uma chance só, uma cabeçada e uma jogada com o Pará aqui pelo lado esquerdo, e só. Não que não tenha condições, ele não vai ser substituído, tenho absoluta certeza disso. Agora, ele precisa de jogadas de lado, tabelas, que apareçam os meias. E onde é que estavam os meias? O Jefferson Ney muito aberto aqui pela esquerda, o Longini disperso também, o Longini só fez um lançamento e um chute a gol, que sem muito perigo também. Então eu estou absolutamente ansioso em saber que mexida o seu Loser vai introduzir no time do Guarani. No time do Juventude, só tentou algumas jogadas aqui pelo lado direito, porque ninguém é bobo, sabe que o lado fraco do Guarani na sua defesa é o Pará. Então algumas vezes apareceu por aqui o Felipe Mattioni, um jogador experiente, tem passagens pelo futebol da Espanha e algumas vezes andou criando algum perigo por aqui. No mais, nada. Esse Caio Rangel, que é um bom jogador, também não se aproximou da área. O Guilherme Queiroz, dificilmente o nosso narrador conseguiu falar o nome dele. Enfim, eu repito aquilo que disse no começo. O Juventude está na dele. Não espere muito mais dele. Fazer gol no Guarani vai ser difícil. E a postura agora do time do Guarani tem que ser outra. Não sei se há mexida, espero que tenha havido. Será que o Washington Melo está anotando alguma alteração no Guarani, Washington? Ah, pois não, Wagner Ferreira. Pelo visual aqui, ó, é o mesmo time. Normalmente, né, o técnico Humberto Loser, é difícil ele alterar no intervalo. Mas vai continuar ruim no visual, ele vai tentar, né, mudar o panorama na base da conversa, né? Vamos ver se a bronca, né, foi dura, né? Se os jogadores vão assimilar. Agora, se ele mexer com 10 minutos também,
Porque já não vem com alteração, vamos ver. Não vai mexer, ó, tá todo mundo, são 12 no banco, né? Pode contar, tem 12 lá no banco já, ó. Não vai mexer. O Carlos tá contando. É isso, Carlos, 12? O Carlos não tá nem prestando atenção no que você tá falando. Eu tô prestando, sim, senhor. É mais fácil a gente olhar os jogadores que estão em campo. Os titulares. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os titulares são 11, né? 11 e 12. Não, mas eles estão todos aí, não tem nenhum. Será que é 11 mesmo ou eu errei a conta? Ah, o Aston Mello vai dormir, vai. Agora, se o time conseguir render com a mesma formação do primeiro tempo, aí sim, alguma coisa o Loser falou para mudar a apresentação do time na etapa complementar. Aí sim, vamos tirar o chapéu para ele. Agora, se não mexer e continuar ruim, aí pau nele. Muito bem, 10 da noite, mais 2 minutos, vai começar o segundo tempo, portanto, fim do intervalo, nota 10, aqui na Rádio FI, assume o comando, ele que está sempre dentro da rodinha. Ah, Marcelo, você tá vendo? Carlos Corsato. Não vou soltar a coisa porque eu vou soltar agora, quer ver, ó? Ele sempre entrega com o apito do árbitro. Então vamos lá, apita o árbitro. Apita e apita forte o árbitro da partida, o Alisson Sidney Furtado tem bola rolando no brinco de ouro da princesa. Rádio FI. Esse é o futebol da Rádio TV Futebol no Interior. Este show é fato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 27ª rodada Série B do Campeonato Brasileiro. Noite de quinta-feira, Marcelo Corsato comandou o intervalo do jogo aqui. Tá mandando joinha, o Délcio Abreu, o técnico tem que ser o Silas. Esse Humberto é de Série A2. O Davi Silva diz que vai ser Guarani 2-0. O Hélio Ferreira calado. Jogo fraco, Melo. É, o doutor Hélio. O doutor Hélio. Doutor Hélio calado, hein? Um dos melhores advogados de Campinas é a Giovana Ferreira. A filha do Wagner Ferreira não perde uma transmissão sua, viu, Carlos? Ela é sua fã. Ela é mais fã do Wagner do que do Carlos Corsato. Mas eu agradeço, viu, Giovana? Beijo pra você, tapete verde e branco, tá bom? É isso, né, Wagner? Ela é fã do pai, né? Pô, tem até bandeira na janela do apartamento dela. Brincadeira. Agora, o Hélio Calado merece um grande abraço. É um bugrino de 4 costados e já participou de jornadas com a gente em outras emissoras. Comenta também, conhece futebol, Hélio Calado. Ah, ele conhece. Doutor Hélio Calado, que tem lá o Rancho Verde, né? Lá em Valinhos. Coisa linda. Ele pediu pra falar o sobrenome dele sempre, porque não é pra falar doutor Hélio só não, porque senão você sabe, né? Sabe, é melhor chamar doutor Hélio Calado, entendeu? Melhor, né? Em época de eleição ainda, melhor não mexer. Bola aqui pela direita, um abraço, viu, doutor? Vai dormir, Carlos. Obrigado pela sua participação. E ele tá dizendo aqui que o jogo tá muito fraco. Mas vamos lá, no segundo tempo vai melhorar. Bola aqui pro Guarani na ponta direita. Se eu dormir, eu não transmito o jogo, velho. Como é que eu vou dormir? Ah, eu daqui a pouco, se não melhorar, nem me chama mais, hein? Já até providenciei aqui um travesseiro. Você pode devolver metade do cachê então, por favor. Você vai dormir, devolve metade que eu tô precisando. Eu tô com obra em casa, viu, Belo? Bola na ponta esquerda. Coitado da tia Lourdes, hein? Meu Deus do céu. Tá comendo pó pra caramba. Marcelo já não ia em casa, agora que ele não vai. Bola aqui pela direita, bola pra Fabrício. Fabrício pra Ricardinho. Ricardinho volta, bola pra Fabrício. Não mexeu o Loser. Errou o Loser, Wagner Ferreira. Tinha que ter mexido no primeiro tempo. Sem dúvida. Agora, vou tirar o chapéu pra ele se com essa mesma formação ele consiga fazer esse time jogar. E Guarani desce, bola com o Ricardinho. Ricardinho pra Longini. Longini pela direita, tem o Kevin pedindo bola, já enfiou, tocou a bola no meio. Pro Bruno Mendes, pro Matheus. Pro Bruno Mendes, vai sair o goleiro, bateu pro gol. Pegou o goleiro. E aí completa a zaga da equipe do Juventude, tira. Joga a bola pra fora. Na disputa de bola, o Bruno Mendes apareceu na cara do gol. Assistência do Longini. Quase o primeiro gol do Bugre. Melo. Tinha o Matheus Oliveira ali também, né? A camisa número 11 acabou fazendo o toque e o Bruno Mendes foi esperto, né? Acabou ultrapassando ali o zagueiro na corrida e ficou frente a frente ali com o goleiro Matheus. Ele chegou a dar um toque, mas o Matheus saiu bem, né? Na dividida, inclusive está sentindo agora o goleiro do Juventude, mas a bola ainda favorece ao Guarani, que tem escanteio aqui pelo lado direito, né? O Kevin e o Pará, né? Os dois ali estão próximos da bola, já fizeram essa mesma jogada no primeiro tempo, não deu muito certo. Vamos ver o que vai acontecer agora. Pará de um lado, Kevin do outro. E o goleiro continua caído ali, o Matheus, e os jogadores do Guarani permanecem ali, os reservas sentadinhos no banco.
e os jogadores do Juventude já em processo de aquecimento. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior, aqui nós respiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Escanteio pro Guarani, bola pro Kevin, cruzamento, a zaga tira, a bola voltou. Matheus Oliveira, perna esquerda, vai queimada, ele bateu pro gol, foi travado. Pegou no Rodrigo, a bola sai para lateral pro Bugre. Vem Kevin para fazer a cobrança, o Matheus Oliveira pede, ele volta a bola aqui um pouco mais atrás, bola para Ricardinho. Ricardinho tá na meia direita, vai virar o jogo, se conseguir dar o bom passe, a bola voltou pro Pará. Não, era o Jefferson Ney que tava lá. Era o Jefferson Ney. Carlos. Não teve o domínio, a bola saiu para lateral para a equipe do Juventude. É o BG Luiz lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso, acompanhando a sua transmissão. Boa noite, WM. Abraço para a equipe nota 10. Estava em treinamento no TRE. Vai ser mesário. Por isso não saiu o gol, mas prepara o já era. Aí mesmo sendo o Carlos Cossato. Hoje não vai ter já era, porque quem está narrando é o Carlos Cossato. Aliás, você podia inventar alguma coisa, né, para concorrer com o já era do Marcelo. Não tem que concorrer, não. Não tem que concorrer. Pode usar o já era. Usa. Vem a equipe do Juventude, trabalha a bola com o Leandro Lima no meio, tocou a bola para Ricardinho, falta. O árbitro tá marcando falta, é falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança aqui no campo de... Falo tanta coisa na hora do gol e o cara diz que eu ainda tem que inventar mais coisa ainda. Plantar batatas. Bola aqui pela ponta esquerda, bola para Jefferson Ney. Jefferson Ney vira o jogo, toca a bola aqui na ponta, ele volta, bola pra... Olha onde que tá o Kevin, velho. No círculo do gramado, voltou, tocou pro Felipe Maia pra Ricardinho, aí agora o Kevin recompõe, toca a bola aqui pelo meio, Ricardinho pro William Oliveira, tocou bola pra Jefferson Ney, olha o Ney, toca a bola pra parar na ponta esquerda, vem cruzamento, descolou, levantou, tocou na boca do gol, Wagner. Mete a testa nessa bola, tira dali. Aí o Rodrigo tira, dá um pico na bola, a bola volta com o Guarani. O camisa número 4 do Bugo, Fabrício tira, toca a bola pro campo de ataque, a zaga da equipe do Juventude tira. A bola volta, Fabrício tocou errado. Recuperação para a equipe do Juventude, vem bola com o Guilherme. Passa por um, não passa pelo segundo. Aí o Rafinha pedindo bola, ele não toca, a bola fica pro time do Guarani, sai jogando bola aqui pelo meio, trabalha a bola Guarani, Felipe Maia, toca a bola aqui pra Matheus Oliveira na ponta direita, o Kevin passou, pediu, fez o passe pelo meio, tocou pro Longini, não teve o domínio. E o Bandeira não levantou a bandeira não, hein, tava valendo tudo isso, hein, Melo? E o Longini, pelo amor de Deus, né, o que o doutor Arthur Eugênio falou, né, no primeiro tempo, é um baita de um pipoqueiro, né, porque vai pra bola, ele achou que tava impedido. O assistente não deu. E se ele domina a bola, ele ficaria cara a cara com o goleiro Matheus do Juventude. Se eu sou Humberto Loser, já chamo qualquer um ali do banco. Everton Alemão, Felipe Rodrigues, até Oliveira. Mas já tiraria o Longini, tá de brincadeira. Falta comprometimento. Você tá de sacanagem, tirar o Longini, artilheiro do time no campeonato. Mas não tá jogando nada, adianta? E pipoca, você prefere doce ou salgada? Salgada. Bola aqui para a equipe do Guarani, falta. Árbitro para marcar uma falta aqui na menga esquerda. Campo de ataque é falta para o Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. É falta para o Juventude fazer a cobrança aqui pela esquerda. Falta para o Juventude, Leandro Lima próximo da bola. Newton também está próximo da bola. Falta para a equipe do Juventude. É o Newton que vai para a bola. Não, o Leandro Lima passou, refugou de novo. É Newton, perna esquerda, levantamento na boca do gol. O toque ali do Mattioni. Tocou a bola, saiu, liga de fundo. Sem perigo, tiro de volta para o Agenor fazer a cobrança. Rádio, TV, Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos. Produzidos com carinho para o seu paladar. O Alex Moreira tá com a gente, tá ligado aqui no som da Rádio FI. Obrigado pela audiência. O jogo tá parado, dois jogadores ali se encontraram, né? O camisa número 5 da equipe do Juventude com o número 8 do Guarani, o jogo tá parado, falta pro time de Caxias do Sul fazer a cobrança. Alex Moreira, tá ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior no Facebook. Abração pra você, Alex. Bola pela direita, vem o time do Juventude na marcação, Fabrício tira. Dá um toque nessa bola, joga a bola pra lateral para a equipe de Caxias do Sul fazer a cobrança. Lá pela direita, vem Felipe Mattioni pra fazer a cobrança do lateral cobrado, toca a bola pra Guilherme pra Mattioni. O árbitro tá pegando escanteio, hein? Pro time do Juventude, último toque do jogador do Guarani. A bola saiu, linha de fundo, é escanteio pro Juventude. Segundo escanteio no segundo tempo.
primeiro pro time do Juventude. Vem pra cobrança do escanteio, camisa número 10. Leandro Lima. Vem pra bater com a perna direita. Na marca de 9 minutos passados deste segundo tempo. 0 Guarani, 0 Juventude. Leandro Lima pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do Wagner. Agenor sai do gol pra fazer a defesa. Sem marcação, hein? Subiu sozinho o zagueirão. Aí o Genoro já faz o passe, abre o jogo, toca a bola pra Kevin pra Matheus Oliveira. Matheus Oliveira no meio pra Longini. Vai Longini! Vai Longini! Mikael na marcação pra cima dele. Cruzamento, Mikael. Tira, joga a bola, linha de fundo. Escanteio pro Guarani fazer a cobrança pela direita, Melo. E o próprio Longini, né? Vai pra cobrança, né? Os dois zagueiros ali chegando. O Fabrício também e o Felipe Maia. E agora o Humberto Louser colocando todos os reservas no aquecimento. 12 no total. Vai Longini, capricha! Longini pra bola, perna direita levantou, tocou na boca do gol pro Felipe Maia, fez o toque de cabeça. Cavicchioli vai sair, toca na bola, dá um soco nela, tira dali. Aí Ricardinho disputa a bola com Caio Rangel, a bola botou com o Guarani, Fabrício, toca de cabeça, Wagner, camisa número 4 da equipe do Juventude, tira, dá um bico nessa bola, não tinha ninguém do Juventude, o Leandro Lima tava no campo de defesa ainda, a bola voltou com o Pará pôs a bola um pouco mais à frente e acabou o campo. A bola saiu para lateral, é lateral para a equipe do Juventude fazer a cobrança. Atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo, com toda a equipe esportiva Lata 10, que eu digo para você, tempo e placar do futebol. Torcida do Guarani definitivamente perdeu a paciência com o Lousa. 10 minutos passados deste segundo tempo. 35 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol. Série B. Campeonato Brasileiro no brinco, Guarani Juventude, Juventude Guarani, tá 0-0, Guarani vem bola aqui pro campo de ataque, Matheus Oliveira, tocou pro Kevin, pro Matheus Oliveira, Bruno Mendes tá na grande área, vem pro cruzamento, a bola pegou na zaga da equipe do Juventude, saiu linha de fundo, é escanteio pro Juventude, placar ao vivo, futebol interior, Corsato. O Tranmere Rovers, 4ª divisão da Inglaterra, anunciou a contratação do meia Rian, ex-Paysandu, de 27 anos. Pode cornetar, corneta, pelo amor de Deus. Você tá de brincadeira, hein, Marcelo? Tanta informação e você vem com essa palhaçada, hein? Aí vem falar da Luciana Gimenez, plantar batata. Vem Guarani, bola pro campo de ataque, Jefferson nem depois da cobrança do escanteio, bateu pro gol, pra fora ela saiu, pelo menos bateu, Jefferson nem ela saiu, linha de fundo. Tiro de volta pro time do Juventude. Alteração. Vamos lá, Melo, a primeira que você fala aí pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil, vai! O Caio Rangel, né, número 11 saiu, me parece ele o 17. Isso. É ele mesmo, né? É o Esquerdinha. Saindo aí, sai o Caio Rangel, número 11. Entrando o Esquerdinha, 17 já em campo. E agora a torcida chamando o técnico Humberto Louser de burro, hein? E o Matheus Oliveira não entendeu muito não, hein? Não entendeu muito bem essa substituição. Sai o Matheus Oliveira, número 11. Me parece ali que é o Guilherme, né? Porque 18? Parece que sim, Melo. Se for o 18 é o Bruno Xavier, então. Vamos aguardar. O Bruno Xavier. E vem ele, bola aqui pro campo de ataque, é o próprio. Tá impedido, o jogo tá parado. É o próprio, Melo. Então sai Matheus Oliveira, número 11. Entrando aí o Bruno Xavier com a 18. Bruno Xavier, 18, já em campo. Vamos lá, Wagner Ferreira, você vai comentar para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. Daqui a pouco eu vou completar aqui, porque eu girava o placar, né, e tirei um pouquinho o fone de ouvido para ouvir o que o torcedor dizia. O torcedor parece que perdeu a paciência com o Loser, e agora chamado de burro. Vem aqui pelo Juventude, bola aqui pela esquerda, Newton bateu pro gol, todo, ela saiu de fundo. Tirou de volta pro time do Guarani fazer a cobrança. Fala das alterações aí, principalmente essa do Guarani. Bruno Xavier tá no jogo, Matheus Oliveira tá fora, Wagner Ferreira pra Prone Alimentos. Ele esperou aí de 10 a 15 minutos de bola rolando no segundo tempo. Trocou com 12. Com 12, com o mesmo time que não rendeu nada no primeiro tempo. E agora faz a alteração. Quer dizer, por que já não veio com o Bruno Xavier? Já que o problema do Guarani está realmente na organização no campo de ataque. Ele mexeu em tese corretamente, mas talvez não no lugar de Matheus Oliveira, né? No lugar do Jefferson Nem. Eu acho que o rendimento seria melhor.
E a torcida também não gostou. O Márcio Caminada tá com a gente, tá mandando boa noite pra todo o pessoal. Boa noite, Marcião. Obrigado pela audiência. Vem aqui pelo Juventude, trabalha a bola aqui pela direita, Lucas, o capitão do time, volta essa bola um pouco mais atrás, tocou na fogueira. Chegou, tirou o Mikael, ganhou, tocou a bola aqui pro Rodrigo, camisa número 5. Ele faz o passe na ponta esquerda, a bola pro Newton. O esquerdinha tá no campo, camisa número 17, a bola vem pra ele, trabalha a bola com a perna esquerda. Só faltava chutar com a direita, né? É o esquerdinha, volta a bola pra Rodrigo. Rodrigo volta um pouco mais atrás, começa tudo de novo no campo de defesa, bola para Wagner, Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600 ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. E vem Juventude, olha uma esquerdinha, vai queimar ali, bateu pro gol, pegou o Agenor. Foi pro canto esquerdo. Pra fazer a defesa teve que trabalhar o goleirão da equipe do Guarani. Agora, hein, Melo? Foi o esquerdinha, né, que acabou de entrar e arriscou, né, de longe, de pé esquerdo. A bola tinha endereço, né, a meia altura, goleiro Agenor pulou, fez a defesa, espalmou. Guarani no campo de ataque tentando o primeiro gol. Guarani trabalha a bola aqui no meio, a bola volta com o camisa número 18, Bruno Xavier. Bruno Xavier vem na disputa de bola ali com o jogador da equipe do Juventude, último toque do Newton. Joga a bola pra fora, lateral pro Guarani fazer a cobrança aqui pela direita. Guarani nesse segundo tempo ataca pro gol do placar eletrônico do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a favor do vento. É isso. E parece que o vento é forte, né, Ferreira? Né, Wagner? Parece que é forte o vento aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vamos ver se aproveita também esse lance aí que tá a favor do Guarani nesse segundo tempo. Tem o Pará que chuta forte, o Longini que chuta bem também. Hoje a temperatura até que está bacana, né? Porque ontem estava frio, né? Hoje tá uma temperatura agradabilíssima, diria. Lucas, capitão da equipe do Juventude, vira o jogo, toca a bola na ponta direita, a bola pra Mattioni. Mattioni trabalha a bola aqui pela ponta pra Leandro Lima. Leandro Lima pro esquerdinha, já bateu uma de longe. Aí veio, perdeu. Recuperação pro Guarani, quem sabe? Felipe Maia estufa o peito, toca a bola pra Longini, Longini pro Jefferson, nem falta. E tem que tomar cartão, hein? Tem que tomar cartão. Jogador da equipe do Juventude, camisa número 5. Vamos ver se ele vai dar cartão pra ele. O árbitro da partida mostrou cartão pro jogador do Juventude, Melo. Pois não, anote aí na sua papeleta, Rodrigo, né? Camisa número 5. É o primeiro cartão do jogo, né? E agora o goleirão ali, o Matheus Cavicchioli, fica caído, tira as luvas, está tirando a chuteira. Meu Deus do céu, agora vai ficar 15 minutos ali o jogo parado. O único jogador em condições de bater essa falta aí é o Fabrício. O Guarani não tem cobrador de falta. Ele já... Pará fez gol de falta já no campeonato. Mas daquela posição ali é pro Fabrício, né? Pro Pará é mais próximo, né? Ele chuta mais colocado. O Fabrício é cacetada, é bambu. Aliás, você gosta de um bambu, Carlos Cossato? Eu não. Você que falou, você que tá com o bambu na boca aí, velho. Eu não. Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Natalés, que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. 17 passado, segundo tempo, 28 para terminar no jogo, no giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol. No Brinco, Guarani Juventude, Juventude Guarani, tá tudo igual, Corsato, 0-0. Mais cedo de virada, a Chapecoense venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1 pela Série A do Campeonato Brasileiro. No domingo, Carlos, tem Corinthians e Sport, 7 da noite você narra esse jogo, hein? Verdade. Com toda a equipe nota 10. Na segunda-feira, Antônio Wilson dá o recado para o jogo da Chapecoense contra o Internacional de Porto Alegre. Futebol Interior TV, ao nosso canal no YouTube, se inscreva. Autopeças Corujão, peças e acessórios em geral. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas. Quilômetro 105 da rodovia Anhanguera, em frente ao posto 3 Vias. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior, aqui nós inspiramos futebol. Muito prazer. Esse sou eu, torcedora. Vamos combinar assim, eu ligo pra você ou você liga pra mim. E a falta, você vai me perguntar, né? Nada ainda, hein? Agora, o cara tá colocando as luvas, o goleiro do Juventude. 3 minutos para bater essa falta. É falta para a equipe do Guarani fazer a cobrança. E o árbitro pegou a bola
e colocou a bola mais atrás ainda. Aí desistiu o Fabrício, porque a bola ficou mais longe ainda do que estava. O Fabrício tinha colocado a bola um pouco mais à frente. É o Longini que vem para fazer a cobrança. E aí o Fabrício já vai para a grande área, ou seja, jogada ensaiada. Participe, Futebol no Interior TV. Falta pro Guarani fazer a cobrança. Pra bola, o Kevin próximo da bola também. Longini também, 2 na barreira, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga, tira a bola, voltou com o Guarani. Jefferson nem toca, Wagner mete o pé na bola, gira. Bola vai ficar aqui pela direita, bola com Jefferson nem. O árbitro tá marcando o lateral pro Guarani. Bola pro Guarani fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, lateral para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Rádio TV Futebol no Interior. Aqui nós respiramos futebol. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. É outra falta pro Guarani, quase próxima ali da linha. É que faz com que a bola saia lá pela ponta esquerda. É próxima à linha lateral. Vem pra bola parar, levantamento na boca do gol. Matione tocou pra trás. A bola voltou pro Xavier. Ao invés de tocar direto, ele tentou fazer o passe de cabeça dentro da grande área. O toque do jogador do Juventude para trás do Matione. Quase. É que o Xavier tentou fazer o passe de cabeça, mas tinha que ter colocado pro gol, né, Melo? E ele estava livre, né, de marcação ou até mesmo ter dominado a bola, porque poderia tentar o chute, né? Ele tentou de cabeça, a bola fraca ali dentro da pequena área. Apareceu a defesa do Juventude para tirar o perigo. E o Guarani permanece no campo de ataque. Agora a falta é do lado esquerdo. E agora o Pará está pedindo passagem. Tem ali também o Longini. E o Guarani permanece no campo de ataque. Quem sabe, né? De repente numa bola parada, né? Tem que mandar ali na frente do goleiro. No peito do goleiro, que ele vai soltar num rebote. O Bruno Mendes vai fazer o gol. Leandro Linão tá com a gente, o André Freitas também assistindo aqui a nossa transmissão no Facebook Futebol no Interior. Guarani tem falta, 20 minutos pra bola parar, levantou, tocou na boca do gol, Matheus Cavicchioli. Sobe, levanta voo, pousa como é nesses braços do goleirão da equipe do Juventude, Wagner Ferreira. Eu quero ouvi-lo, 20 minutos, 30 segundos, segundo tempo de jogo. Guarani, Juventude, Juventude, Guarani, tá tudo igual, 0-0. O Guarani tem um pouquinho mais de volume de jogo do que apresentaram no primeiro tempo. Já começa a aparecer as chances, jogadas pelos lados, aqui pela direita, pela esquerda. O menino que entrou aí tá dando uma outra cara para esse ataque do Guarani. O Bruno Xavier já teve uma chance ali junto ao poste ali. Evidentemente faltou confiança para ele meter a bola pro gol, preferiu jogar para trás, aí desperdiçou uma boa chance pro Guarani. Mas deu uma melhorada, uma ligeira melhorada, mas muito aquém ainda daquilo que se esperava de um Guarani brigando por uma posição no G4. Esse Wagner Ferreira comentando para Prune Alimentos. Feito com carinho, acesse prunealimentos.com.br. Juventude tem falta, Leandro Lima. Vem ele para fazer a cobrança na falta. E o Guarani vai mexer daqui a pouco de novo, hein? Tá vindo um grandalhão lá. Leandro Lima bateu o rasteirinho, Pará tirou, a bola voltou com camisa número 8, Lucas. Perna esquerda, levantou, procurava ali o Mikael, sai do gol, goleirão Agenor pra ficar com ela. E põe Guarani no campo de ataque, deu certo. Passe pro Bruno Xavier, trouxe a bola pra perna esquerda. Vem na marcação ali pra cima dele o Rafinha. Demorou demais o Bruno Xavier. Torcida do Guarani vai à loucura, tá sem paciência. O passe na grande área pro Longini, pra fora. E tava valendo tudo, hein? Valia tudo isso, mas o Longini bateu pro gol para sair com linha de fundo, tiro de volta pro Juventude, Melo. Novamente, né, o Longini, eu acho que o jogador é brincadeira, ele ficou livre ali, não havia impedimento, jogadores ali do Juventude esboçaram uma reclamação, mas o assistente deu lance legal, porque o Rafael Longini saiu de trás e ficou cara a cara ali com o goleiro, meio ali do lado direito, tentou ali um chute, mas sem direção, displicente, perde uma grande oportunidade o Guarani. Guarani desce, trabalha a bola aqui no campo de defesa, a bola com o Ricardinho, falta. Chegou pra cima cometendo falta ali o Leandro Lima, o jogo tá parado, falta pra equipe do Guarani fazer a cobrança. O árbitro não quer que bate a falta, tem que voltar a bola aqui pra trás. Rádio TV Futebol no Interior, aqui nós respiramos futebol. Linha de produtos da Prune Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E o Loser mexe pela segunda vez, você informa, Washington Melo. Tirando aí o Jefferson Nem, né, pra entrada do Poveda, né, que é da base, é artilheiro, né, do Sub-20 do Guarani, mas um profissional ainda não balançou as redes, quem sabe, né, agora ele vai ter aí mais de 20 minutos em campo, de repente o Poveda pode ser um nome
Salvador no jogo. Vem Bruno Mendes pra bola, fez o cruzamento na boca do gol, chega a zaga do Juventude, tira esquerdinha, disputa de bola com o Rodrigo Tira. O número do Poveda, pois não, Washington Melo? Anote na sua papeleta, é 22. 22. Poveda tá no jogo. Jefferson nem tá fora, alteração com 23 do segundo tempo. E aí, Wagner Ferreira, para Prone Alimentos, feito com carinho, acesse pronealimentos.com.br. O Poveda é mais jogador de área, né? Pelo menos nisso ele acerta, ou pelo menos tenta acertar, né? Tirou um jogador com características... Então, aliás, estava meio pesadão o Ney também, né? Começou bem o jogo, mas foi caindo, apagando, e agora tá uma figura decorativa. Eu acho que até ele acertou no jogador que saiu. No que entrou, só o tempo é que vai dizer se o Poveda vai ter condições, não vai sentir a responsabilidade. Não mostrou a que veio. E se eu sou o técnico Humberto Loser, precisando da vitória, tiraria um dos volantes. O Ricardinho é o melhor do time. Então, pra que ficar com 2 volantes, né, Wagner? Tira o William Oliveira, põe aí, sei lá, o Guilherme, né, o próprio Matheus Anjos, né? De repente aí é uma aposta aí da diretoria, quem sabe pode entrar e fazer alguma coisa, porque ficar com 2 volantes aí não vai adiantar nada. O Guilherme com o Loser esquece, hein? O Guilherme com o Loser é muito pouco aproveitado. E o que esse menino jogou no Campeonato Paulista pelo Ituano, né? Não foi brincadeira, não. Jogou... mas ele teve muitas oportunidades aqui no Guarani e não soube aproveitar. Decepcionou em muitas. Mas quando a gente fala muitas, por exemplo, você pega o número de jogos do Edson Silva, por exemplo. Eu acho que tinha que dar esse tipo de jogo pra ele. Vem Guarani, Ricardinho tocou pro Longini, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Pra fora do gol, não quis guardar na mala essa, hein, Melo? E agora o jogador do Juventude, mais um caído. O árbitro autoriza a entrada da maca. Já começa aí a cera, né? Domínio, né? Não tem muita vontade, sei lá, viu? Mas permanece em campo aí o Longini. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, se liga comigo com toda a equipe esportiva Nantanesca. Eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Já passamos de 25, 26, agora passados deste segundo tempo, faltam 19 para terminar o jogo no giro. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol. Vai. Série B, Campeonato Brasileiro no brinco. Guarani, Juventude Guarani tá 0-0. Qual é a vibe aí no placar ao vivo, futebol interior, Corsato? Mais cedo pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense perdeu de virada para Chapecoense. Esse resultado coloca o Vasco na gama entre os 4 últimos da competição. No sábado, pela Série B, tem Oeste e Ponte Preta, com transmissão da Rádio FI. Nosso canal no YouTube, Futebol Interior TV. Guarani vem bola pro campo de ataque, Ricardinho, William Oliveira, volta, vira o jogo, toca a bola aqui pro Bruno Xavier. Ei, tocou errado. Recuperação de bola para a equipe do Juventude, que desce bola aqui pela ponta esquerda. Pro Newton, viu o goleiro do Guarani adiantado. Bateu direto pro gol, sai do gol, goleirão. Pra ficar com ela, Genor, goleiro do Bugre. Fica com ela, Rádio TV Futebol Interior. Aqui nós respiramos futebol. Restaurante Pizza do Dadá. Confira esta super promoção. Balde com 4 Brahma Extra 600ml, mais uma porção de salgadinhos por apenas R$40. Restaurante Pizza do Dadá. Este é o futebol da Rádio TV Futebol Interior. Vem comigo, torcedor. No caminho eu te explico, liga pra mim ou eu ligo pra você, tá combinado assim. Volta para a equipe do Guarani fazer a cobrança de Ricardinho para Longini. Pela direita o Kevin tá sozinho, desesperado, pela direita pediu levantamento por baixo, se joga a zaga. A da equipe do Juventude, Micael por baixo, tira, joga a bola para a linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani fazer a cobrança. Torcida do Guarani sobe o som aqui no brinco. É escanteio, sente o bom momento do Guarani, quem sabe agora na cobrança do escanteio. 4 escanteio no segundo tempo. Kevin pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Matheus dá um soco nessa bola, tira dali. A bola vai ficar na ponta esquerda para Fabrício. Fabrício fez o toque, voltou, tocou essa bola na ponta esquerda. Bola para a equipe do Guarani, vai pro cruzamento, levantamento do Bruno Xavier. Tocou o toque do Felipe Maia, fica pedindo o pênalti, o árbitro manda seguir. Esse árbitro ele corre esquisito, velho. Parece uma gazela. Eu quero continuar. Vem Kevin pra bola, bateu pro gol, pegou o goleiro. E a bola quicou, né, na frente do Matheus, mas ele não deu rebote. Foi pra ela, fez a defesa. Ô Melo, primeiro eu quero ouvi-lo. Foi pênalti, Melo. Pra mim não houve a penalidade máxima.
Acertou o árbitro. Carlos. E quando a bola quicou, o Matheus Cavicchioli, você acha que ele foi bem, Melo, na bola? Foi bem, né? O Kevin bateu de fora da área, né? Pegou ali de 3 dedos, né? A bola com efeito. E ele não deu rebote, defendeu. E o Guarani consegue aí mais um erro de passe. Agora o Ricardinho, hein? Até o Ricardinho está conseguindo errar passes nesse jogo. Segue 0-0. Daqui a pouco o Marcelo chama, daqui o Marcelo fala já, porque vem a equipe do Juventude. Bola com o Guilherme, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe o Kevin pra tirar, mas tirou no bico da grande área, volta a bola para uma esquerdinha. O Newton pede aqui na ponta esquerda, esquerdinha, volta a bola para Lucas, o capitão do time. Tem bola pedindo ali pela direita, é o Felipe Mattioni. O lateral direito volta, a bola atrapalha, a bola para Leandro Lima. Leandro Lima para Mattioni, Mattioni volta essa bola aqui um pouco mais atrás, começa para Lucas, Rodrigo, Lucas tentou fazer o passe pela direita, a bola voltou pro Leandro Lima, fez o passe pelo meio, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Fabrício, no peito, espanou o taco do Fabrício, o William Oliveira completa, sai jogando pro Guarani, a bola pro Pará, aí o Pará dá um bico nessa bola, procurava ali o Bruno Mendes, chega a zaga, tira, pois não, Corsato. Um abraço aqui pro Gilmar, ele é palhaço, o palhaço tá no Jaçanã, Zona Norte de São Paulo, mandando parabéns, tá dizendo que a transmissão é 10. E, pois não, anote aí na sua papeleta. Eu tô sem a numeração aqui, mas o número 8 do Juventude tomou cartão amarelo, viu? Então coloca aí, amarelo pro número 8 do Juventude. É o Lucas, capitão do time. O Lucas tomou cartão e vai sair. Vai sair já, vai ter alteração no time do Juventude. Vai mexer o time do Juventude, já o Washington Melo vai informar. O Lucas é um que tá indo embora, né? Bom, o Lucas vai. E daqui a pouco vai sair mais um também. O Washington Melo vai informar. Acho que é o Rodrigo que vai embora, hein? O 5 também vai. Saindo o Lucas e o Rodrigo, né? Entrou o 15. O 15 é o Dionis entrando no lugar do Rodrigo. Já eu confirmo que entrou no lugar do 8. O Lucas tomou cartão amarelo e já saiu. É o Amaral, né? É o Amaral número 14. Amaral 14 no lugar do Lucas. Amaral 14 tá no jogo. Luiz Carlos Vinck mexe na dupla de volantes. E o comentarista o Wagner Ferreira vai falar desse time do Juventude. Tá 0-0 Guarani e Juventude, Wagner Ferreira. Bem, eu acho que o Luiz Carlos Vinck está contente com esse placar de 0-0. É um ponto que o time leva, não vai ajudar muito. Mas de qualquer maneira, na situação que eles estão, que vier, bem-vindo. Olha o Guarani, Bruno Mendes, do meio da rua, vai bater pro gol na trave! Na trave! Bruno Mendes bateu pro gol, quase que o Bruno Mendes guarda essa, hein, Melo? Quem ganhou essa bola foi o menino Poveda, né? De cabeça, tocou ali pro Bruno Mendes, que bateu de primeira, né? Na entrada da grande área, de pé direito. Uma bola venenosa, goleiro Matheus pulou e ela explodiu no poste esquerdo, hein? O principal lance do Guarani no jogo até aqui. Quase o Bruno Mendes marca o primeiro. Ô Wagner Ferreira, o Guarani no segundo tempo teve mais chances de gol do que no primeiro, hein? As chances estão aparecendo, é só aproveitar. Agora, realmente, uma outra postura o time do Guarani, principalmente ofensivamente, né? E vem de novo o time, agora é o Juventude, que vem, bola aqui pro campo de ataque. Rafinha pro Guilherme, bateu pro gol pra fora, ela saiu. O Juventude quando chega também, não acontece absolutamente nada, né? Um time que tá se reforçando no meio campo pra trás, tentando segurar esse resultado da maneira que pode, e o Guarani tem que aproveitar, porque o Juventude não quer jogo. Cabe ao time da casa criar as oportunidades, como está criando, e aproveitar para fazer pelo menos um golzinho. O Agenor bate curtinho, bate o tiro de meta, toca a bola aqui na ponta direita, a bola para Felipe Maia faz o passe longo, a zaga falhou, a bola voltou com o time do Guarani por baixo, chega ali a zaga para tirar. Wagner joga a bola pra fora, lateral pro Guarani, Kevin bateu, toca a bola pra Bruno Xavier pro Kevin, Ricardinho pede, o Kevin toca a bola pro Bruno Xavier, já passou pelo meio, entre as pernas do jogador de Juventude, Ricardinho pro Bruno Xavier, pênalti! E foi, hein? E foi pênalti. Foi pênalti, claro! O árbitro marcou. O Newton olhou pro esquerdinho e falou pra ele, velho, o que você fez? Pênalti claro, tá anotado. Chance clara pro Guarani fazer o primeiro, hein, Melo? E pinta ali o cartão amarelo, né, pro Newton, né, lateral esquerdo. Ele mesmo ajudou ali, né, o Matheus Xavier, o Bruno Xavier, melhor dizendo, a se levantar.
Agora o toque do Ricardinho, hein? Deu ali meio que de chaleira, de calcanhar, de letra. E acabou aí achando ali o Matheus Oliveira, que deu um tapa na bola. E o Newton acabou cometendo o pênalti. Eu dizia, né? De repente, na bola parada, o Guarani poderia chegar aí ao seu primeiro gol. Agora não tem mais Fumagalli, né? Com o Fumagalli era a garantia de gol. Vamos ver quem vai bater. Tem ali o Bruno Mendes, né? Que já está ali amarrando a chuteira, pegou a bola, ainda bem, né? Porque só faltava deixar o Longini bater, né? Mas é o Bruno Mendes, né? Ele que é o artilheiro do Guarani na temporada, já marcou 13 gols e é o vice-artilheiro na Série B com 4 gols. Bruno Mendes vai para a cobrança do pênalti. Matheus o gol. Capricha. Bruno Mendes para fazer. Matheus Cavicchioli no meio do gol para pegar. Bruno Mendes não sai da grande área. Autorizou o árbitro. Ele olha fixo pro gol. Bruno Mendes trota pra bola. Autorizou o árbitro. Bateu, é gol! Gol do Bugre! Na marca de 35 minutos passados do segundo tempo de jogo. Cobrança de pênalti. Como marca a cartilha. Goleiro canto esquerdo. Bola pro canto direito. Bola de um lado, goleiro de outro. Bruno Mendes. 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 1000 vezes você, Bruno Mendes. Guarda. Põe na mala, leva pra casa o primeiro gol do jogo. O primeiro gol do Guarani no Brinco. Tá lá, escrito no placar do Brinco de Ouro da Princesa. 1 pro Guarani, 0 pro Juventude. Bruno Mendes na cobrança de pênalti. Goleirão Matheus Cavicchioli, essa você só pega porque ela foi parada no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Bugre. O gol do Bruno Mendes. Printa essa tela aí, Washington Melo. Foi muito bem pra bola, né? O Bruno Mendes, né? Com paradinha, né? Chegou ali perto da bola. Deslocou o goleiro, né? O Matheus, que foi pro canto esquerdo. E a bola no alto, né? Praticamente ali no meio do gol. Sem nenhuma chance. Comemorou muito esse gol o Bruno Mendes, né? O 5º gol dele na Série B e o 14º na temporada. E agora o Bruno Mendes leva aí cartão amarelo, chutou a bola pra longe. Guarani abre o marcador, né? No sufoco, 1-0 pra cima do Juventude. Gol de pênalti. Anota aí na sua papeleta a renda do jogo, hein? R$34.568. 34.568, público pagante 2.851. Guarani na frente, 1 pro Guarani, 0 pro Juventude. Wagner Ferreira. De pênalti vale, 3 pontos importantes pro Guarani. Foi pra bola lá o menino Bruno Mendes, 1-0 Guarani. O pênalti aconteceu em função da melhor postura do Guarani no segundo tempo. Sem ser brilhante, mas estava chegando e criando as chances. Apareceu a chance, um pênalti indiscutível, marcado pela arbitragem. Pênalti em cima do jogador Bruno Xavier. E o Bruno Mendes acabou convertendo uma cobrança muito bem feita. Ele deu uma paradinha, esperou o goleiro se colocar e meteu no outro canto. Um gol bonito da cobrança do pênalti do Bruno Mendes. E tá aí 1-0 pro Guarani. Como o Washington disse, só tinha que acontecer numa bola parada. Porque realmente o Guarani tá devendo muito, tá vencendo por 1-0, mas deve muito ainda pro seu torcedor. E no lance do pênalti, eu até narrei, o passe foi do Bruno Xavier pro Ricardinho. Ele fez o passe entre as pernas do jogador da equipe do Juventude. Ele já fez o passe pro Ricardinho e já foi no facão para buscar essa bola dentro da grande área. O Ricardinho de primeira tocou pro Bruno Xavier, que dominou a bola e tomou o rapa do jogador da equipe do Juventude. Pênalti pro Guarani, pênalti muito bem cobrado pelo Bruno Mendes. 1-0 pro Guarani. Agora a torcida do Bugre vai fazendo a festa feliz da vida aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa.
Daqui a pouco o Corsato vai atualizar a posição do Guarani no campeonato, hein? O Guarani é o 7º colocado, 41 pontos, né? Essa posição é a que ele começou a rodada e ele está nesse momento a 2 pontos do Vila Nova, que já jogou, é o 4º colocado com 43 pontos. O Guarani só perde a 7ª posição se o Figueirense vencer o seu adversário por 3 gols de diferença. Aí o Guarani perderia essa 7ª colocação, mas vai ficando a 2 pontos do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. E já o Juventude, 18ª colocação, zona do rebaixamento, 28 pontos. E o Bruno Mendes agora saindo ali na maca. E o técnico Humberto Louser já vai promover aí mais uma alteração, mas pelo jeito vai dar pro Bruno. A galera, o Ricardo, a Miriam e a Adalgisa. Ah, pois não! Anote aí na sua papeleta. Adalgisa, Miriam e o Ricardão. Todo mundo ouvindo a sua transmissão. Calão. Até rimou. Paulo César também tá com a gente. O Robson Ferreira tá feliz com o gol do Bugre. Valeu, Robson. Tapete verde e branco pra você. O jogo tá parado, tem jogador do Guarani caído aqui pela ponta direita e vai ter substituição já. Acho que é o Marcão que vai vir ali, hein? Vamos aguardar, né? O Bruno Mendes não vai dar mais pra ele, não. Autor do gol do Bugre vai sair. Bom, e tem outro jogador do Guarani aqui também. Vai ser atendido, vai sair com a maca. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Se liga comigo com toda a equipe esportiva na tarefa que eu digo pra você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 40 minutos, quase 41 passado o segundo tempo. Faltam 4 para terminar o jogo. A 35 o Guarani fez 1-0. A 35 o Guarani fez 1-0 no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol. Bruno Mendes, autor do gol do Bugre, cobrando do pênalti. Guarani 1, Juventude 0, placar ao vivo, futebol interior. Mais cedo pelo Campeonato Brasileiro da Série A, jogo atrasado da 20ª rodada. A Chape venceu de virada o Atlético Paranaense pelo placar de 2-1. No sábado, 9 da noite, tem Ponte Preta e Oeste. Oeste e Ponte Preta com toda a equipe nota 10. Nosso canal no YouTube para você se inscrever, mandar mensagens pra gente. Futebol Interior TV. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Pra City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo, a cerveja mais gelada do Brasil. Washington Mello, alteração no Bugre. O Bruno Mendes acabou voltando, né? Porque o Kevin se machucou. Então o Bruno Mendes permanece no campo. Sai Kevin, número 2, para a entrada do Felipe Rodrigues com a 13. Felipe Rodrigues, 13. Já em campo! Felipe Rodrigues, camisa número 13, novidade no time do Guarani. Wagner Ferreira, essa alteração, claro, porque o Kevin se contundiu, né? Mas o Felipe Rodrigues está no jogo, Wagner. Não era isso que o Louser ia fazer, né? Já estava pronto para entrar no campo o Marcão, no lugar do Bruno Mendes. Mas acontece que, nesse mesmo instante, o Kevin acabou desabando ali, sentindo uma contusão, saiu na maca móvel. E alteração por necessidade, entrando então o 13 Felipe Rodrigues. Olha, o jogo está praticamente definido. O Guarani tem a chance até de ampliar, em função da melhora do seu rendimento no segundo tempo. Esse Wagner Ferreira, comentarista exclusivo aqui da Rádio Futebol Interior. Agenor, sai com os pés. Toca a bola aqui para Ricardinho. Ricardinho faz o passe pro Bruno Mendes. O goleiro ficou no meio do caminho. Bruno Mendes bateu pro gol, pegou o goleiro. Foi empurrado o Bruno Mendes, hein? Foi falta, hein? Agora resta a dúvida se foi dentro ou fora da área. E os dois jogadores ficam caídos ali. E vem Juventude, bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe do Guarani para tirar. A bola sai, vai para lateral. E os dois jogadores, tanto o camisa número 13, o Mikael, e o Bruno Mendes. Mas foi falta em cima do Bruno Mendes aqui. Ele até conseguiu concluir. O Matheus Cavicchioli foi para ela, fez a defesa. Mas foi falta no Bruno Mendes. O jogo tá parado e o Bruno Mendes, que já não tá tudo isso no jogo, tá caído lá, viu, Melo? Falta aconteceu, né? Agora resta saber se foi dentro ou fora da área. Mas não adianta nada, né? O árbitro não marcou. Agora tem torcedor aqui dizendo que não foi pênalti, né? Ali no lance do Bruno Xavier. Pra mim o pênalti aconteceu, né? O rodo. Foi um rodo, foi claro. Inclusive o próprio jogador, né, do Juventude ajudou, né, o Bruno Xavier a se levantar. Então, não adianta você querer brigar com a imagem. Pênalti, claro, foi cirúrgico, né? O Wagner Ferreira, jogador do Juventude, passou um rodo no Bruno Xavier. Aliás, Carlos Cossato, algum dia você já tomou um rodo?
Ah, velho, eu vou falar, a vida, aliás, né, ela é recheada de gente querendo passar o rodo na gente, né, até desculpe pelo pleonasmo. Velho, mas esse árbitro, o Alisson Sidney Furtado, ele precisava correr diferente. Mano do céu. Agora ele pede pro Bruno Mendes, né, e o Mikael saírem, né, olha lá, os dois lado a lado, um manquitola daqui, outro manquitola de lá. Que horror, hein? Meu Deus do céu. E o Mikael virou o capitão do time depois que saiu o capitão Lucas. Lateral para a equipe do Juventude, chega a zaga da equipe do Guarani, tira, a bola volta de novo com o Juventude, chega a zaga do Guarani, tira, a bola volta com o Amaral, mete a cabeça na bola, Guarani tira de novo, a bola fica ali no meio, perde, ganha danado, aí mandou voltar o árbitro da partida dos dois jogadores, o Mikael e o Bruno Mendes, a bola tá rolando, a bola pro Poveda no meio, Amaral chega, tira, a bola volta ali com camisa número 10, o Leandro Lima, ele volta essa bola um pouco mais atrás, toca a bola aqui pro Amaral, o jogo vai terminar, o Guarani tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0, vamos chegar agora a 45 passados desse segundo tempo, aí volta a bola ali, o camisa número 4, o Wagner, tocou a bola pro Mikael, capitão do time, vai levantar a placa lá, hein? E aí deve dar uns 5 minutos, hein? Ah, tem que colocar tempo aí, hein? A bola acabou saindo pra lateral pro Guarani fazer a cobrança, agora quem não tem pressa... 6. É, isso aí. 6 minutos, hein? Vamos até 51. Agora quem não tem pressa... Me ajuda aí, produção. Felipe Rodrigues faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola aqui no meio, Mikael chega, tira, joga a bola pra fora. Naquela falta... Foram feitas todas as substituições, pelo menos 30 segundos para cada um. É isso mesmo. Lateral pro Guarani, pra bola Felipe Rodrigues bate, a zaga da equipe do Juventude tira, a bola volta com o time do Juventude. Guarani não pode dar bobeira, hein? Guilherme vem na disputa de bola com ele, corre atrás da bola ali o Felipe Maia, volta a bola pra Esquerdinha vem pelo meio, ganhou o Bruno Xavier pro time do Guarani, Esquerdinha chega, tira o Esquerdinha. Eu acho que foi o Esquerdinha que cometeu o pênalti, viu? Acho que foi o Esquerdinha que cometeu o pênalti na disputa de bola ali, na jogada com o time do Guarani. Se você não tem certeza, não fala. Não, peraí, eu tô dizendo que foi o Esquerdinha. Aliás, a narração... Tá falando que você acha. Agora, mas quem levou cartão amarelo foi o Newton. Mas é porque ele reclamou com o árbitro da partida. Foi por isso que ele tomou o cartão depois amarelo. A gente vai confirmar na imagem. Wagner, pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga do Guarani. Mas vai mudar o preço do dólar, né? Vai sim, informação. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola. Aliás, o preço do dólar muda todo dia, se o senhor não sabe. Bola ali pela direita, trabalha a bola pra Mikael. Mikael vira Fechou o jogo. a 4,20. Então, amanhã é outro preço. Bola aqui pelo meio, já volta, chega a zaga da equipe do Guarani, tira a bola com Felipe Rodrigues, disputa a bola com o jogador da equipe do Juventude. A bola não saiu não, a bola voltou com o Rafinha pelo meio, toca a bola pra Amaral na ponta pra Jones volta essa bola pra Esquerdinha, Amaral, deixou passar, a bola pro Wagner toca, Amaral deixa a bola passar, toca a bola pro capitão, o Mikael vem pro Guarani, 47, vamos até 51, informou aí o Washington Melo, a bola volta na ponta esquerda, trabalha a bola o time do Juventude, bola com o caminho, pelo menos empatar o jogo, o Juventude tá fazendo o jogo que o Guarani quer, bola aqui pro campo de ataque, a zaga do Guarani tirou, a bola voltou com o jogador da equipe do Juventude, falta. Fez falta, tá parado o jogo e é falta perigosa pro time de Caxias do Sul. Frontal ao gol do goleirão Agenor, mais aqui pro lado esquerdo, mais próximo ao círculo da grande área, mais pra ponta esquerda. O goleirão do Guarani vai ter que colocar uns 5 jogadores na barreira. Vai ter que se cuidar ali o Agenor, hein, o Melo? Tem que colocar todo mundo, né? O presidente, os jogadores do banco... Médico, fisioterapeuta. Repórter. Opa, se for preciso, aqui não dá, né? É que eu tô aqui na cabine, senão desceria lá com certeza, né? Ajudaria ali o Agenor, ele ficaria num canto, eu ficaria no outro. Porque precisava fazer essa falta o Ricardinho. Eu te empurro aqui da cabine, vai lá, Melo. Não, tô tranquilo aqui. O Ricardinho, um dos melhores jogadores do Guarani. É só cercar, né? Fez a falta e leva muito perigo, né? Número 7 ali, o Rafinha. Olha, eu vou fechar os olhos, não quero nem ver. Rafinha para fazer a cobrança da falta. 1, 2. Newton, o meia dúzia com a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Guarani. 6 jogadores mais 3 do Juventude. Rafinha pra bola, bateu pro gol. Pegou na barreira. Armou bem, foi bem a barreira. Aí o Amaral ganha essa bola para a equipe do Juventude. Sobe a zaga da equipe do Guarani, tira. Bola aqui pro meio, Longini, falta. Mikael chegou fazendo falta. Esse Mikael é brutão, hein, velho? É brutão, falta no Longini, o jogo tá parado, Melo. Até acho que poderia ter pintado um cartão amarelo pro zagueiro Mikael.
que você não convida o árbitro do jogo, né, o senhor Alisson Sidney Furtado, para participar de uma corrida 10K com você, Carlos? Imagina ele ao seu lado. Com essas, não vou conseguir acompanhar não, velho. Que coisa horrível. Deus amado. Aliás, ô Washington Melo, diga pra mim a música que o Mikael canta. Vou saber. Você não sabe? Eu não. Mikael, você sabe que é um cantor de funk, né? Não sabia? Primeira vez que eu tô ouvindo. Você sabia, Wagner? Eu conheci o Michael Jackson, né? Não, é Mikael. Eu canto uma música que chama Sem Ela Não Dá. Toca na rádio que você trabalha lá, meu. Vai dormir. Você não escuta. Conheço o Mikael Bottom. Você não escuta mesmo a rádio, hein, Melo? Poxa. Qual é o nome do cantor? Mikael. Você é empresário dele, não? Não, é porque... Tá faturando pra vender show dele? Não, é porque tem o Mikael, zagueiro do Juventude. Vai plantar batata. Uma coisa com outra. Vai você que fica falando fofoca aqui na transmissão. O povo quer saber de bola rolando. Bola para a equipe do Guarani, escanteio cobrado. Bola para o Guarani. Guarani vai deixando a bola parando ali na ponta esquerda. Bruno Mendes, a disputa de bola chega. A zaga da equipe do Juventude tira, mas o último toque do jogador do Bugre. Teve um narrador uma vez que no jogo do Grêmio, finalzinho, não sei se foi do Grêmio do Internacional lá no Sul, ele soltou um palavrão, né? O juiz estava demorando para terminar o jogo. Se ele não terminar logo, eu vou gritar um palavrão aqui. 51 agora, aqui pelo meio. 51, chegamos a 51 deste segundo tempo. Apita o árbitro. Alisson Sidney Furtado. A bola parou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Parou a bola. E quando a bola para na Rádio Futebol Interior, começa o Balançando a Rede, que tem o comando de Marcelo Corsato, que chega aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Começa agora mais uma jornada esportiva da Rádio Futebol Interior. Opinião, informação com muita emoção. Tira. Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol. Estagiário, tá demitido. Demitido no ar. Essa aqui. As cabeças vão rolar. 6 segundos. Balançando a rede. Balançando a rede. Tem que soltar essa vinheta, que é o grito do Washington Melo. Marcelo Corsato. Muito bem, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro da Princesa. No Brinco de Ouro da Princesa, nem frio nem quente. Hoje eu estou parecendo aquele filme do Jack Chan. Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Tem hora que tá frio, tem hora que tá calor, mas vai que vai. Guarani consegue uma vitória maiúscula a nível de G4. Não foi aquele futebol de encher os olhos, mas o Guarani venceu, é isso que importa, hein, Washington Melo? Falando aí na saída dos jogadores. Sem dúvida alguma, né? Mesmo porque, né, o Guarani não vencia aí há 4 jogos, né? E a torcida já estava impaciente, pegando aí no pé, principalmente no técnico Humberto Louser, né? Alguns jogadores aí também, torcedor já não aguenta mais, entre eles o Pará, né? O Rafael Longini também está já merecendo um banco, mas o Bruno Mendes foi decisivo, né? Chamou ali a responsabilidade. Repito, para mim, houve o pênalti em cima ali do Bruno Xavier, que entrou no segundo tempo no lugar do Matheus Oliveira, e o Bruno Mendes fez o gol. Venceu por 1-0 o Rafael Longini. Jogadores do Guarani vão sair. Vamos ouvir aqui o Rafael Longini primeiro. Esperar o junto Longini, aqui com meu amigo Rafael Pio. Deu pane, Pio! Impressionante. Mais ou menos. Longini, pegar uma palavrinha do Rafael Longini para falar da importância dessa vitória 1-0. Acho que valeu muito a entrega, comprometimento nosso. A gente sabia que essa é uma partida muito difícil. O time deles o jogo todo, o tempo todo atrás, jogando por uma bola, quase nenhuma bola praticamente. E a gente teve paciência, a gente sabia que muitas vezes a gente não poderia sair do controle nosso, mas a gente manteve a organização, a intensidade. Eu acho que no final a gente foi premiado com o gol. Legal. Esse o Rafael Longini, pegar o Fabrício. Fabrício, pegar uma palavrinha aqui para falar. Vitória para levantar o moral de novo, para devolver as vitórias, independente se
se sobrou habilidade ou não, mas para voltar às vitórias e encostar de novo lá em cima? Com certeza, a gente vem batalhando bastante, treinando dia a dia para buscar o nosso espaço e sabíamos que o jogo seria difícil, que eles iam se fechar bastante, eles iam buscar o antijogo como eles fizeram no primeiro tempo, mas graças a Deus a gente conseguiu. Mendes, uma noite iluminada, fez o gol de pênalti e a gente conseguiu sair vitorioso. Obrigado. Pois não. Portanto, aí o Fabrício, o Bruno Mendes por aqui também. Duas chega perto. O autor do gol do Bugre. Perde também não pode ter frustração. Tem a cabeça no lugar, o campeonato está se afunilando, cada vez os jogos mais difíceis. O Ricardinho, o capitão do time, falando por aqui também. Ricardinho, qual que foi a principal dificuldade do time hoje que venceu com um gol de pênalti? A dificuldade de penetrar numa zaga tão fechada, numa equipe tão fechada. Como eu disse, acho que em outros jogos a equipe se expôs um pouco mais e correu riscos. Hoje a equipe foi um pouco mais segura, não foi um jogo tão intenso, tão vistoso de se ver, mas eu tenho certeza que foi pelo resultado, tá todo mundo de parabéns, tá cada vez mais difícil jogar dentro de casa e os 3 pontos é de fundamental importância. Aí o Ricardinho, capitão... pois não, portanto o Ricardinho, capitão do time, o Bruno Mendes também tá por ali, mas beleza, já deu aqui pra gente acompanhar, né, os jogadores do Guarani que já estão deixando aqui o gramado do estádio Brinco de Ouro, portanto, o Bugre volta a vencer, né? Depois de 4 jogos, 3 empates e 1 derrota, conquista aí uma vitória importantíssima, né? São 3 pontos. Guarani agora, né, Marcelo? Chegando a 41 pontos. Isso. Então, para escapar aí do rebaixamento, né, que é o primeiro objetivo, né, para garantir a permanência, o Guarani necessita aí de mais 4 pontos, né? Porque segundo os matemáticos, o time que chegar aí a 45 pontos, né, praticamente elimina qualquer possibilidade de rebaixamento. Então, o Guarani praticamente aí já com a sua permanência garantida. Porque depois do jogo de hoje, né, contra o Juventude, ainda vão faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jogos. Ou seja, 33 pontos em disputa. É impossível, né? O time não ganhar 4 pontos em 33. Então, a campanha, até pelo fato, né, do time ter sido totalmente modificado, foi um time na Série A2 e na Série B foi outro, né? O Guarani acabou mudando de time com o campeonato em andamento, né? Vários jogadores deixaram a equipe, Bruno Brígido, Bruno Nazário, Lennon, Baraca, né? Então, foi um time bastante reformulado, né? E mesmo assim, né, tem torcedor que ainda pega no pé do técnico Humberto Louser, né, que depois de muito tempo, né, Guarani ficou 5 anos, né, na Série A2 do Campeonato Paulista, com Humberto Louser. O Guarani, além de ter conquistado o acesso, foi campeão. E tem torcedor que ainda fica cornetando, né? Você é um deles, né, Carlos Cossato? Tô brincando. Muito pelo contrário. Eu você sou sempre o defende. O Humberto Louser. Às vezes a gente acaba aqui, né, no calor da emoção, dando umas cornetadas, né? Mas o cara foi vencedor, né? Está sendo vencedor, né? Então tem que parar para pensar, não é só ficar criticando também, e tem que reconhecer, né, o trabalho do Humberto Louser, que está iniciando a sua carreira, né? Porque quem era para ser técnico do Guarani na Série A2 era o Fujão, né? O Fernando Diniz. Graças, né, a Deus, torcedor. Aí depois foi embora lá pro Atlético Paranaense. Aí o Humberto Louser estava numa cidade aí no interior. Humberto Louser é um dos responsáveis por essa campanha. Poderia ser melhor? Sim, poderia. Mas o Guarani realiza aí uma campanha sem sustos, né? Pelo menos não vai lutar não vai lutar contra o rebaixamento. E garantindo aí a permanência, aí para subir, aí é uma consequência, porque esse campeonato, né, é um nível muito baixo, né? O Fortaleza, por exemplo, Wagner, que é o líder, já não ganha 3 jogos, de 9 pontos disputados, ganhou 1. Né? O CSA, que tinha a chance de assumir a liderança, perdeu em casa pro Vila Nova. Então é um sobe e desce constante. E nessa, aí, se o Guarani emplacar 2, 3 vitórias seguidas, se ganhar do CSA no próximo jogo aqui, ou pode entrar no G4, ou ficar muito próximo. Já falei muito pelo que eu ganho. Muito bem, tá aí então Washington Melo. Deixa eu mandar um abraço pro Paulo Marques, o nosso Pará, lá do CAC. O Carlos é o Marcílio, reserva do Paulo Marques lá no CAC, né? E eu não sei nem o que eu sou, porque no último jogo eu atuei 3 minutos, né? Colocaram eu 3 minutos. Você tá sem moral no elenco, né? Tô.
Então, aliás, eu vou pedir minha rescisão de contrato do CAC, né? Porque pra jogar 3 minutos eu nem vou. Mas eu nem vou. Você é tipo aquele café com leite, entendeu? Não, pra jogar 3 minutos, cara. E o técnico era o Douglas Menezes. Ele é bom de bola, velho. Mas um abraço pro Paulo Marques, está contentíssimo com o Guarani. Bom, vamos fazer o seguinte. Também o Thiago Soria e o Roberto Falcão, viu, Marcelo? Com a gente aqui na live no Futebol Interior. Thiago Soria, Roberto Falcão. Melo, seu destaque final, o nota 10 e o nota 0 do jogo. Vai. Pois não. Pra mim, o nota 10, né, o Bruno Mendes, né, que foi decisivo ali na cobrança de pênalti. Todo mundo fala, pênalti é fácil, né, mas não é. Né? Eu até estava em dúvida ali, só faltava ter colocado ali o Longini para bater o pênalti. Né? O Bruno Mendes foi muito bem. Ele ia fazer. Aí assim. E para mim, nota 0, Rafael Longini. Um abraço, boa noite, até a próxima. Tchau, Washington Mello. Abraço pra você, até a próxima. Vamos fazer o seguinte então, em 15 segundos, eu vou pegar o nota 10 do Wagner Ferreira, do